Que vergonha. Olá, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, todos que estão me assistindo agora, me ouvindo. Graças à inovação da tecnologia, nós vamos poder, nesse momento, ouvir uma palavra que vai ser trazida aos nossos corações para nos acalentar nesse momento que estamos passando de tanta dificuldade, né? Talvez alguns de nós estejam preocupados, ansiosos, nervosos, com medo, mas as boas novas do Evangelho, elas nos revigoram, ela nos fortalece, nos ajuda, e assim como a vocês, eu também busco ser fortalecida através dessa palavra. Então, para iniciarmos, vamos ter um momento de oração. Você aí na sua casa, não sei, de repente você está ouvindo ou assistindo esse vídeo sozinho ou com a sua família. Se você estiver com sua família e puder fazer esse momento de oração, ou sozinho também, para que nós estejamos em união nesse momento, assistindo esse vídeo e mantendo a nossa comunhão, por mais que seja à distância fisicamente, mas que nós estejamos ligados espiritualmente em um só favor, que é engrandecer o nome do nosso Deus e louvar o nome dele. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por esse momento, por essa oportunidade. Que o Senhor esteja conosco durante essa transmissão. Que o Senhor esteja, Deus, colocando a Tua palavra na minha boca. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando inteligência, sabedoria, entendimento. Que o Senhor esteja alcançando a vida de todos aqueles que estão me assistindo agora, que estão me ouvindo. Que eles possam ser tocados e movidos pelo Teu Santo Espírito e que através dessa palavra, Senhor, nós sejamos transformados, renovados, restaurados, fortalecidos, Deus, para que nós possamos continuar nessa caminhada em direção ao nosso alvo, Pai, que é Cristo Jesus, que é o Senhor. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que eu quero compartilhar com os irmãos é realmente o que está em voga nesse momento, que é essa pandemia do coronavírus, que nós estamos vendo aí no noticiário, no WhatsApp, muitos vídeos de pessoas da área da saúde, de médicos, de enfermeiros, de pessoas que estão tendo um contato direto com as pessoas infectadas, noticiários, né? Algumas coisas até nem são verdadeiras. Então, nós estamos sendo bombardeados de informações enquanto estamos reclusos nas nossas casas. Então, às vezes, algumas pessoas até podem nos criticar e dizer que nós estamos acreditando em notícias falsas. Mas nós, na condição de ser humano, fechado na nossa casa, tudo aquilo que nós vemos, no primeiro momento nós acreditamos, nós não duvidamos. Porque tamanha é a catástrofe que está se tornando isso tudo. Antes de eu vir para cá, eu olhei no noticiário e já são 220 mil infectados no mundo inteiro. Desse número, 10 mil pessoas já morreram. No Brasil, tem uma média de 1.000 casos. E desses 1.000 casos, 18 pessoas já morreram. Então, é algo que nos traz muito alarde, que nos deixa preocupado. É impossível nós, na condição de ser humano, não nos amedrontar em meio a todas essas notícias, que às vezes são pavorosas, né? Alguns vídeos que a gente vê ali de supermercados, de lugares, que parece que não é real, parece que é um filme de terror. Mas hoje nós vamos entender um pouco de tudo isso que nós estamos passando, de tudo isso que nós estamos vivenciando nesse momento.
já passamos por situações parecidas com outros surtos de outras doenças, mas até onde eu me recordo da minha existência, nada foi tão grande, né, em proporção, em número de mortes e de doentes, como essa pandemia do coronavírus. Portanto, nós sabemos que a palavra ela é viva e eficaz e ela tem para nós todas as respostas de todas as crises da humanidade. E nós, enquanto cristãos, não devemos nos amedrontar, por mais que, como seres humanos, seja difícil para nós. Isso tudo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, não devia ser novidade para nós, porque a própria palavra, ela já prevê isso. Quando nós lemos lá no livro de Mateus 24, tudo isso que está acontecendo e outras coisas que também estão acontecendo nesse tempo já estavam previstas. O título desse texto na Bíblia é Jesus fala sobre acontecimentos futuros, é o que diz na minha tradução. Então já é algo que ele já nos avisou, que nós já tínhamos conhecimento de que ia acontecer, já sabíamos que íamos ter que enfrentar. Então, nós, como conhecedores da palavra, conhecedores do Evangelho, nós não podemos ficar temerosos com coisas passageiras, porque isso já está previsto. Realmente, nós caminhamos para o fim dos tempos, muitas coisas vêm se cumprindo, e a palavra nos diz, nesse mesmo capítulo que eu citei, e que eu não vou ler aqui porque ele é muito extenso, mas eu acredito que muitos dos irmãos têm lido durante esse período, que isso não é nem o começo de tudo que está por vir. Mas essa palavra, ela não existe e ela não foi colocada no nosso livro sagrado com o intuito de nos deixar ansiosos ou com medo ou sem saber o que fazer, como agir. Essa palavra ela foi incluída para nos encorajar, para que nós, enquanto cristãos, estejamos preparados para isso que nós vamos enfrentar. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre como nós estamos enfrentando isso. Como que eu estou enfrentando, como que você está enfrentando, como que nós estamos passando por tudo isso, como que nós recebemos essa notícia, como que está sendo o nosso dia a dia da nossa quarentena, né? Em casa, reclusos, fechados. Como que está sendo os nossos dias? Como que nós estamos lidando com isso? Como que nós lidamos com essas notícias que chegam até nós? Como que nós lidamos com esse número crescente de infectados? Como que nós lidamos com as notícias que são falsas? Como que nós estamos lidando com isso tudo? Será que a gente está preparado para surpresas, né? Será que a gente está preparado para coisas inesperadas? Porque esse texto, ele diz que isso tudo vai acontecer em dias comuns, em dias normais. Então, assim como o ladrão não avisa quando ele vai invadir uma casa, assim também não será aviso quando o nosso Senhor voltar. E também não vai ter aviso quando essas coisas acontecerem. Então, o que nos resta é nos apegar à palavra de Deus e seguir piamente aquilo que as Escrituras nos dizem. Para ilustrar isso tudo que nós estamos vivenciando nesse momento, eu trouxe uma palavra para os irmãos que eu quero compartilhar, que se encontra lá no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, no capítulo 6,
diz o seguinte, Daniel, capítulo 6, eu vou ler do versículo 10 até o 12, e depois do 22 ao 23 e do 26 ao 27, tá? Então, Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte. Aliás, vou começar a ler do versículo 7 para ter um entendimento melhor. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudado como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está sim em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Depois, no versículo 22 e 23, tem o que aconteceu posteriormente a Daniel ter sido lançado na cova dos leões. É uma história muito conhecida, nós já ouvimos diversas vezes, em diversos contextos, mas o que nós entendemos nessa palavra é que a crise chegou na Babilônia nesse tempo em que nós lemos aqui. A crise chegou naquele lugar e com o intuito de impedir que pessoas orassem a Deus, especificamente a Daniel, porque se nós voltarmos um pouco à história, nós vamos entender que por conta da vasta inteligência e conhecimento que Daniel tinha, esses oficiais e administradores ficaram enciumados e tentaram armar uma forma de prejudicar Daniel, para que ele fosse tirado daquele cargo que ele ocupava, que era o terceiro mais importante, né? Então, eles armaram toda uma situação para prejudicar Daniel. E Daniel não se importou com aquele decreto que havia sido editado pelo rei, que não se poderia orar a nenhum Deus que não fosse, aliás, a nenhum Deus e a nenhum humano que não fosse o rei. Imediatamente, ao ter conhecimento disso, ele não mudou o seu costume, ele foi para sua casa, ele se ajoelhou e ele orou. Os hábitos de Daniel eram de oração. Ele orava 3 vezes por dia. Era um costume que ele tinha. Então, em meio àquela crise, em meio a todo aquele caos que a Babilônia vivia naquele momento, ele simplesmente não parou o seu costume de orar 3 vezes por dia, de louvar ao seu Deus, porque nós sabemos que Daniel foi fiel a Deus até o fim.
ele foi lançado sim na cova dos leões, e assim como nós já ouvimos tantas vezes, né, em tantas pregações, já lemos em tantos lugares, que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel na cova dos leões. Por conta do seu compromisso com Deus, por conta da sua oração, por conta da sua reverência e da sua adoração ao seu Deus. Eu dizia no início que nós, enquanto cristãos e conhecedores da palavra, nós não devemos ficar temerosos, porque isso tudo que está acontecendo nesse momento já estava previsto. O Senhor já nos avisou, nós já deveríamos estar preparados. O que faz diferença nessa hora, na nossa vida, é como nós estamos recebendo essas notícias. Como nós estamos recebendo isso tudo que está acontecendo? Será que eu estou preparada? Será que eu não estou preparada? Será que eu estou ficando com medo? Será que eu estou temendo pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus familiares? Será que eu estou temendo por crises futuras que vão advir dessa crise de saúde pública? Será que eu estou temendo por a crise financeira que vai vir? Será que eu estou temendo pelo meu trabalho? Eu estou vendo que pessoas estão sendo dispensadas do trabalho. Estou vendo que empresas estão fechando as suas portas. Estou temendo como eu vou honrar os meus compromissos. Obrigações que eu assumi, como eu vou continuar pagando. Será que eu estou preocupada com as minhas emoções? Eu não estou com o meu psicológico preparado para viver esse caos? Eu não estou com o psicológico preparado para pensar que os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, eles podem ser atingidos por essa doença e eles estão no grupo de risco? Será que eu estou vivendo uma crise já psicológica? Porque eu já estou sofrendo por antecipação, porque eu já estou pensando, meu Deus, isso está ficando cada dia mais grave. Uma hora mais cedo ou mais tarde, essa doença ela vai chegar até a minha casa. O que eu vou fazer? Vai chegar até os meus parentes. E aquelas pessoas que são do meu convívio e não conhecem o Senhor, elas não vão ser salvas. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com tudo isso, com crises futuras. E o que determina a nossa intimidade com Deus é a condição que nós nos encontramos nesse momento. Logicamente que nós devemos sim nos precaver, nós devemos usar o álcool em gel nas mãos, lavar as mãos constantemente, evitar de levar a mão nos olhos, no nariz, né? Nós devemos evitar aglomerações, evitar ficar em lugares fechados. Nós devemos usar máscara nos momentos, né, adequados para isso. Nós devemos sim fazer a nossa parte, porque a palavra do Senhor ela nos diz que nós não devemos só orar, mas nós devemos também vigiar. Então nós devemos nesse momento vigiar e orar. Devemos sim nos cuidar, nos resguardar, manter a quarentena, evitar o máximo de sair de casa, né? Tentar manter a maior limpeza possível, né? Em tudo na nossa casa, higienizar as mãos constantemente. Devemos fazer a nossa parte e devemos sim orar. Seguindo ao exemplo de Daniel, quando nós seguimos a história, nós vamos ler lá agora, no versículo 22 e 23 do capítulo 6, que diz o seguinte: o rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado a Daniel. Ou seja, nada aconteceu com Daniel. A vida dele foi poupada. Ele não sofreu um sequer arranhão porque ele confiou no Deus da vida dele. Será que nós estamos confiando no nosso Deus? Será que nós estamos confiando naquele que cura
toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença? Será que nós estamos confiando naquele que faz o impossível? Não existe nada que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Não existe nada que Deus não possa fazer. Os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos. Talvez nós, na qualidade de humanos, talvez nos preocupamos com a nossa saúde, de nossos familiares, mas nós devemos confiar nele. Nós devemos fazer assim como Daniel fez. Confiar nesse Deus que a gente tem orado, a gente tem colocado a nossa vida nas mãos dele, a gente tem pedido para ele restaurar a nossa saúde dia a dia, a gente tem colocado os nossos familiares nas mãos dele. Então, quando nós oramos, nós devemos confiar, nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, porque é ele que nos guarda, é ele que nos protege. Nós fazemos sim a nossa parte, mas quem vai preservar a nossa saúde é a mão divina, não há outra, não há nada, não existe nada que possa nos livrar a não ser o nosso Deus. Seguindo também na história, lá no versículo 26 e 27, eu quero ler também, que diz o seguinte: decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais de maravilha nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, nosso Deus, ele vai nos livrar, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger. E quando nós pensamos nessa crise futura advinda dessa pandemia, porque nós sabemos que isso é passageiro, né? Nós vemos até nos estudos técnicos no assunto, né? Sobre a pandemia, eles já nos gráficos eles mostram que é passageiro, né? Portanto, se nós nos mantermos nesses próximos 15 dias nas nossas casas, o vírus ele não vai ter como se multiplicar. Então, ele vai reduzindo cada vez mais. Nós vemos que na China, onde iniciou o vírus, já está tudo sob o controle, né? Também as pessoas já vão criando anticorpos, as pessoas que contraíram a doença, e então já está tudo sob controle lá. Então, nós sabemos que isso é passageiro, né? Isso vai passar, é só nós nos cuidarmos e nos resguardarmos que nada vai nos atingir. Mas também, às vezes, o que nos preocupa é essa crise futura, essa crise financeira. Nossa, mas eu vou ficar 15 dias sem trabalhar, eu sou autônoma, eu dependo do meu trabalho, eu não sou registrada, vai chegar o final do mês, eu não vou ter o que receber. Como eu vou pagar as minhas contas? O que eu vou fazer? Ou então, eu corro o risco de ser dispensada, porque tem um número X de empregados onde eu trabalho e fechado o comércio, não tem necessidade de ter todos aqueles trabalhando, eu vou ser dispensada. Porque a empresa do amigo, do primo, do fulano fechou, a minha vai fechar também. Porque agora que eu comecei a empreender, que eu criei a minha empresa, que a minha empresa estava crescendo, agora veio tudo isso e a economia mundial ela está em queda e isso vai me afetar. Queridos, quando nós cremos no nosso Deus, e digo aquela frase que nós tanto falamos, né, já há um tempo atrás aqui na igreja, não há crise em quem está em Cristo. Então, o Senhor, Ele vai cuidar dos nossos celeiros, Ele vai cuidar da nossa vida financeira, Ele vai cuidar da nossa vida emocional, psicológica, e Ele vai nos atender em todas as coisas. Tem um ditado aí que eu não lembro ao certo, que fala que na crise, quem chora vende lenço, ou algo nesse sentido. Acho que os irmãos devem ter ouvido isso. E isso me traz à memória uma outra figura bíblica que eu quero citar aqui com vocês,
que é a figura de José, né? Nós conhecemos a história de José, conhecemos muito bem, já ouvimos diversas pregações dele, a respeito da vida dele, aliás. E nós entendemos que no momento de crise, de maior crise que o Egito vivia, foi o momento que José foi promovido. Então, talvez essa crise, que talvez ela chegue até nós, ela nos promova, ela nos eleve e não nos prejudique. Porque José saiu de uma posição de presidiário para governador do Egito. Nesse momento que nós estamos vivendo e nós vemos, por exemplo, na Itália, tantas pessoas, né, morrendo, tantas pessoas doentes, nós percebemos que nessa hora, não importa o quanto de dinheiro que você tenha na tua conta bancária, não importa o diploma que está na tua parede, não importa o cargo que você ocupa, não importa o respeito que você tem em meio a pessoas, não importa nada disso. Nada disso tem valor quando essas pessoas são encontradas pela doença. Então, quando nós vemos a figura de José, que estava vivendo de forma extrema, muito rebaixado, né? Estando preso, tendo sido vendido como escravo, depois na prisão, era um presidiário, e a partir daquele momento que talvez ele deve ter pensado que não tinha nada pior para acontecer na vida dele. Foi o momento em que a crise no Egito elevou a ele e ele se tornou o governador de todo o Egito. Então, nós entendemos com isso que o que importa na nossa vida é se durante essas prisões e essas crises da vida que nós vamos viver e estamos vivendo, se nós vamos aprender alguma coisa para Deus nos levantar depois. Será que nós vamos aprender alguma coisa durante toda essa pandemia? Será que nós vamos elevar o nosso espírito e entender que a palavra está se cumprindo? Que nós devemos orar e vigiar e através disso ter mais intimidade com Deus? Será que isso vai produzir frutos em mim? Será que essa crise financeira, eu vou aprender com ela? Eu vou aprender a poupar? Eu vou aprender a guardar? Eu fico imaginando, porque nós sabemos que o brasileiro ele não tem o hábito de guardar dinheiro. Ele não tem o hábito. São raras as pessoas que têm o costume de guardar todo mês um dinheiro e de ter uma reserva financeira. Então eu imagino quantas pessoas foram pegas de surpresa agora, sem poder trabalhar, aquelas que não recebem salário, que vivem do fruto do seu trabalho diário, por exemplo, depende do dinheiro que ganha durante o dia para honrar os seus compromissos, não tem um salário no final do mês. Será que, e agora aconteceu tudo isso, sem trabalho, tudo fechado, não tinha reserva financeira, as contas vão chegando, será que isso vai produzir algum fruto? Será que eu vou conseguir aprender alguma coisa com isso? É isso que vai fazer diferença na minha vida. É isso que vai ser o diferencial nessa crise que eu enfrento, tanto da doença quanto financeira. É isso que vai fazer a diferença para nós. Porque às vezes nós ficamos reclamando de crises emocionais, financeiras, existenciais até mesmo. E quando na verdade nós devemos aprender com isso. Foi o que eu falei na minha última pregação, né? E eu creio muito no versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, tudo isso que nós estamos passando, se é permissão de Deus, se nós não demos causa para isso, Deus vai nos livrar. E isso vai nos promover de alguma forma. Seja elevando o nosso espírito e criando mais intimidade com Deus, estando em casa, com a constante oração. Nós estamos aí com um relógio de oração. Achei esplêndida a ideia, muito importante, que vai fazer muita diferença no reino dos céus, que vai trazer uma união para a congregação em si, porque nós sabemos que nós somos um corpo, mas é impossível eu, Josiele, ficar 24 horas orando. É impossível. Fisiologicamente é impossível. Então eu preciso da ajuda do meu irmão para estar orando também comigo, para estar dividindo isso. Ou então será que eu fico reclamando e pensando que por que eu tenho que passar por isso? Por que justo agora veio essa doença? Agora que eu estava bem no meu trabalho, agora que eu estava vendendo bem, que eu estava tendo boas condições, aconteceu isso tudo no comércio, as bolsas caíram, eu não vou conseguir recuperar o meu patrimônio, o dólar subiu. Ou será também que eu fico pensando... eu não estava emocionalmente preparada, o meu psicológico ele está abalado, eu estou preocupada, não consigo dormir, eu acho que isso vai chegar até a minha casa. Queridos, nós precisamos aprender com isso que estamos vivenciando e usar isso ao nosso favor, porque seguindo ao exemplo que eu citei de José, estava rebaixado, na prisão, e no momento de maior crise foi quando ele foi elevado. Porque a crise, ela levanta quem está preparado para a crise. Quando nós estamos preparados, nós somos elevados. Por que eu digo isso? Porque a crise, ela gera oportunidades, né? Nós estamos vendo aí, com os comércios fechados, a única forma da gente comprar alguma coisa hoje é através do delivery, né? Delivery que até pouco tempo não era muito valorizado, né? Você pagava pouco para... esqueci um documento em casa, preciso que o motoboy vá buscar e leve para mim. Se pagava pouco, né? Agora, nesse momento, o serviço de delivery está sendo essencial para o nosso dia a dia, para a gente poder manter o nosso cotidiano, né? O estado em que estamos quando a crise chega pode colocar as coisas em ordem. Então, isso que vai fazer diferença. Como que eu tô nesse momento de crise? Como que eu estou enfrentando? Eu estou preparada? Como eu estou vivendo isso? Como eu estou enfrentando isso dia a dia? É isso que vai me ajudar a colocar tudo em ordem quando essa crise passar. Tanto a da doença quanto a financeira, tudo. Quero destacar aqui também, como nós lemos no texto ali em Daniel, Deus nos protege, Deus nos livra, Deus nos guarda. Isso não é novidade para nós. Às vezes nós vemos cristãos preocupados e extasiados, mas talvez aqueles que são ímpios devem olhar e pensar: cadê o Deus dessa pessoa? Cadê a confiança? Aonde que está? Então Deus, Ele vai nos livrar, Ele vai nos proteger, a nós, a nossa casa, a nossa família. Nós estamos orando, estamos com o nosso relógio de oração, nós estamos vigiando, nós estamos fazendo a nossa parte. E o nosso Deus, Ele cura qualquer coisa. Não há nada que possa impedir que a graça e a misericórdia de Deus alcance a nossa vida. Na história de José, nós entendemos que, na verdade, aquela crise que ele passou só acelerou o processo dele. Só ajudou a acelerar a ele chegar àquilo que Deus tinha preparado para a vida dele.
Então nada, nem crise financeira, econômica, crise mundial, nada vai impedir do propósito de Deus alcançar a nossa vida, nada vai impedir. Nós vamos manter a nossa oração, nós vamos nos manter fiéis a esse Cristo e Ele vai nos honrar porque Ele é fiel. Por mais que eu não seja fiel, Ele continua sendo fiel e será fiel até o fim. Eu quero ler com os irmãos, já caminhamos para o fim, no livro de Isaías 58, do versículo 8 ao 9, diz o seguinte. Isaías, capítulo 58, do versículo 8 ao 9, diz o seguinte. 8 ao 12, perdão. Então sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando estiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Então, queridos, não importa como que vai ficar o país, a cidade, o bairro depois dessa doença, depois dessa crise econômica que nós estamos prevendo que vai chegar, não importa como vai ficar, porque nós sabemos e confirmamos que Deus ele vai nos livrar e Ele vai restaurar todas as coisas e Ele vai preparar tudo para nós e nós seremos usados como instrumento na mão dEle para reconstruir tudo aquilo que foi perdido. Se alguma coisa se perder na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nós vamos reconstruir. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele faz coisas novas, que as coisas que se passaram, elas ficam para trás. E que também diz que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Portanto, se você hoje já perdeu alguma coisa, não se preocupe. Não fique temeroso. Não tenha medo, não fique ansioso. Porque o nosso Deus, Ele restaura todas as coisas. E Ele nos livra, e Ele nos guarda. E pela graça de Deus, nós seremos livrados de toda essa doença. E nada vai chegar até a nossa casa. E nós vamos levantar não só aquilo que é nosso, como aquilo que é do nosso próximo também. Porque esse é o nosso papel enquanto cristão. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido, que tenham assimilado, que tenham recebido essa palavra em seus corações, com o coração aberto, receptivo, que essa palavra ela possa germinar nos nossos corações e que ela possa frutificar. Que nós possamos, a partir de hoje, ter uma mudança de enfrentamento nessa crise dessa doença e nessa crise financeira, que nós estejamos preparados, que nós estejamos revestidos com toda a proteção divina, porque o nosso Deus, Ele está com as mãos estendidas para nós e Ele vai nos livrar e nos guardar e nos proteger. E nós vamos manter a nossa oração no relógio de 24 horas e nós vamos continuar vigiando, fazendo a nossa parte. E logo isso tudo vai passar. E se algo for derrubado, se algo for destruído, nós vamos reconstruir, nós vamos levantar, porque em meio à crise é que o Senhor vai acelerar o nosso propósito e nada vai impedir que aquilo que Deus tem preparado para nós chegue até nós. Amém? Vamos fazer um minuto de oração para finalizar. Amém?
Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade, Deus. Obrigada por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos nessa hora todas as pessoas que estão me ouvindo, que estão me vendo. Senhor, alcança, Senhor, com a tua mão de misericórdia a cada um nessa hora, a todos, Senhor, os membros da Igreja Comunhão e Adoração, Senhor, e também aqueles que pertencem a outras denominações, que são tementes a Ti. Alcança eles, Senhor, livra, guarda, protege, Senhor. Livra eles, Senhor, dessa doença, que eles não sejam atingidos, que a casa deles seja livrada. Os filhos, Senhor, os parentes, os pais, os avós, os bisavós. Senhor, em nome de Jesus, que nada possa, Senhor, atingir as nossas famílias, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós, nos livrando e nos guardando. Nos ajuda, Senhor, a perseverar em oração, a nos entregar, Senhor, a ter mais intimidade contigo, Deus, e nos ajuda, Senhor, a perseverar. Deus, que o Senhor esteja tirando do nosso coração todo medo, toda ansiedade, Deus, de perder algo, Senhor, financeiro, Deus, de perder nossos empregos, que o Senhor esteja nos sustentando, Pai, que o Senhor esteja nos sustentando em todas as áreas, Senhor, tanto a financeira quanto a psicológica, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos ajudando dia após dia, Senhor, nessa quarentena, até essa pandemia passar. E se algo, Senhor, for destruído na nossa vida, Deus, seja, Senhor, em posses, Deus, ou seja, Deus, na nossa saúde, Deus, que o Senhor restaure, que o Senhor reconstrua e que o Senhor nos ajude a reconstruir, Deus, também para nós e para o nosso próximo, assim como diz a Tua palavra. Obrigada, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Esteja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos. E espero que tenham compreendido e até a próxima mensagem. Amém? Um beijo.